Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheire. E os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito, uma seta. E a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. La Internacional de la Educación para América Latina, junto a la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, la Red Estrado, estamos celebrando el 99 aniversario de Paulo Freire. Desde el año 2017 venimos celebrando y recordando la filosofía educativa de Paulo Freire, encaminada a la celebración de sus 100 años en Recife, Brasil, en el año 2021. En el contexto neoliberal en que vivimos, de promoción de lo privado frente a lo público, cobra más vigencia la filosofía educativa de Paulo Freire y sustenta la vigencia de la educación pública con calidad. Llamamos a todas las organizaciones sindicales afiliadas a la Internacional de la Educación a nivel mundial a recordar a Paulo Freire en este momento en que se agregan los efectos negativos de la pandemia COVID-19, donde los privados llaman a instalar plataformas educativas encaminadas a sustituir los sistemas educativos públicos para promover el negocio y el lucro privado. Este 16 de septiembre hemos organizado diversas actividades con dirigencia sindical de la educación a nivel mundial sobre el legado de Paulo Freire a la pedagogía. Agradecemos a la presidenta de la Internacional de la Educación, la compañera Susan Holwood, quien estará en apertura de esta actividad. Agradecemos también a Denis Inyolo, coordinador principal de la Internacional de la Educación en África, a Anand Singh, coordinador principal de la Internacional de la Educación en Asia. Agradecemos los mensajes también que han enviado la organización Utdanningsforbundet de Noruega, Lærerforbundet de Suecia, FECO de España, como también la participación del compañero Hugo Yasky, presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, y del compañero David Edwards, secretario general mundial de la Internacional de la Educación. Compañeras y compañeros, será muy importante encontrarnos en esta gran celebración de los 100 años de Paulo Freire en Recife, Brasil, en el año 2021, septiembre 2021. Muchas gracias. Olá, companheiras e companheiros. É com alegria que estamos aqui representando a Rede Estrado para falar dessa semana de setembro, que é muito especial para nós que trabalhamos e militamos na educação. Dia 19 de setembro próximo é a data de aniversário de 99 anos do nosso Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, e também o grande educador e intelectual que influenciou e influencia a educação crítica em grande parte do mundo. Desde 2017, no dia 19 de setembro, a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Trabalho Docente, Rede Estrado, e a Internacional da Educação para a América Latina, IEAL, tem desenvolvido as jornadas latino-americanas em defesa da educação pública de qualidade, gratuita, laica e emancipatória. Essas jornadas se constituem em atividades promovidas em diferentes partes da nossa América, com o intuito de fortalecer o pensamento crítico e contribuir para a emancipação social, construindo uma sociedade fundada na justiça social. Hoje, dia 16 de setembro, organizamos uma intensa programação em homenagem a este educador que mudou a perspectiva do processo formativo assentada na liberdade, igualdade e na soberania coletiva. Convidamos a todas e a todos para compartilhar esse dia conosco, essa manifestação internacional pela educação pública, laica e gratuita, neste momento muito difícil de uma conjuntura de crise sanitária, econômica e política,
onde vivemos profundos retrocessos políticos e educacionais. Vimos passando por ataques à liberdade de cátedra, ataques à ciência e aos trabalhadores docentes, ataques abomináveis a Paulo Freire. Portanto, este dia de homenagem a Paulo Freire é também o dia de repúdio a todos esses ataques e da afirmação de nossa luta, sem tréguas, por uma educação libertadora e emancipatória. Apresentaremos aqui os vídeos de várias companheiras e companheiros de todas as partes do mundo que expressam sua homenagem a Paulo Freire e comungam com os nossos ideais da educação pública de qualidade, gratuita, laica e emancipatória. Como representante da Rede Estrado, vão falar a professora Miriam Feldfeber, da América Latina, e representando os Estados Unidos e Caribe, o professor Davi Alaride. Teremos também mesas redondas com discussões sobre a conjuntura educacional e política com colegas da Rede Estrado e IEAL, que vocês podem participar pelo canal do YouTube da Rede Estrado. A nossa luta e homenagem a Paulo Freire terá outro momento muito importante em setembro de 2021, quando estaremos em Recife, Pernambuco, comemorando os 100 anos de Paulo Freire. Contamos com vocês nessa jornada. Agradecemos a parceria da IEAL e deixamos um abraço fraterno a todas e a todos. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Constituem, para mim, hoje, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. As President of Education International, it is for me an honour and a pleasure to join our member organisations from Latin America in the celebration of the birth of Paulo Freire. His ideas and work have nurtured the Latin American pedagogical movement since the beginning up to this day. I salute this activity, an initiative of the Regional Committee, organised by the Regional Office with regional partnerships and help from the CNTE, one of our Brazilian national members. We celebrate the 99th anniversary of Paulo Freire in a tragic context. As the pandemic-related difficulties keep us physically apart, as neoliberalism seizes the opportunity to keep growing its ideas in the continent, as the far right, the hate speech, the disinformation, and the division of the people are being promoted worldwide from higher spheres, we should look up to Paulo Freire's ingenuity, sensibility, intelligence, and clarity as a compass to guide us through these difficult times. Freire was born into poverty in 1921 in Brazil. He understood the importance and the difference a quality public education can make in one's personal life. He understood the devastating effects of hunger on the learning process. He advocated for social justice before charity. He defended the right to protest, and he rejected the notion of an education focused on creating cheap labour. To teach, he said, demands to know how to listen. Well, colleagues, we are listening. We are observing. We are organising. And we are getting ready to keep fighting for a quality public education for all. Education International is very glad to celebrate the life, work and ideas of Paulo Freire. And next year in September, we will celebrate the 100th anniversary of his birth in Recife, Brazil. So, colleagues, let's meet in Recife. Queridas compañeras, queridos compañeros, ya empezó la cuenta regresiva para la gran celebración del centenario de Paulo Freire. Ahora, como sabemos, Freire
de regresivo no tiene nada, todo lo contrario. Su pensamiento y su pedagogía, su visión del mundo y la sociedad, en la actualidad tiene más validez que nunca. Es nuestro aporte, nuestra respuesta y es nuestra alternativa, que claramente contrasta con la imposición oscurantista que recorre muchos países en la actualidad y que aborrece la liberación de los pueblos y la dignidad de la gente humilde y sus derechos. Esa dignidad, esos derechos y la nueva relación entre pedagogo-pedagoga y estudiante, que son rasgos sobresalientes de la pedagogía liberadora, son más importantes que nunca. Y es por eso que vamos a celebrar los 100 años de vida del impulso de Freire, porque encaja perfectamente con todo el esfuerzo que se viene haciendo desde el movimiento pedagógico latinoamericano. Como sindicato sueco de maestras y maestros, Lärarförbundet, nos sentimos plenamente identificados y identificadas con este esfuerzo y nos alegra haber tenido el privilegio de apoyar al movimiento pedagógico desde su creación en el 2011. De la misma forma, nos comprometemos a tomar parte activa en el evento de celebración que organizará la Internacional de Educación en conjunto con CNTE de Brasil en Recife en septiembre del año entrante. Hasta entonces, compañeras y compañeros, un gran abrazo solidario desde Suecia. A esperança solo existe quando uno percibe e sonha com el mañana. E quando uno descobre que é exatamente peleando para transformar el presente que el mañana se constrói. Buenas tardes, mi nombre es David Alarid, soy representante de la Red Estrado México y les invito a las Jornadas Latinoamericanas en Defensa de la Educación Pública. Desde la Red Estrado Internacional pensamos que el fortalecimiento de la educación pública es una tarea a la que nos debemos de abocar por la importancia de la educación pública entendida como un bien público, como un bien común, y necesitamos fortalecer una educación pública que sea de calidad, que sea laica, que sea libre y sobre todo que sea una educación emancipadora. La coyuntura actual pone al desnudo las grandes desigualdades en nuestro subcontinente. Sin duda, un subcontinente caracterizado por grandes desigualdades sociales. Esta educación pública entonces se convierte en un recurso fundamental para intentar avanzar en la construcción de una sociedad más justa. En esta perspectiva es que el pensamiento de Paulo Freire es un referente fundamental, es un pensamiento vivo que nos dota de elementos para la reflexión y desde ahí buscar alternativas a una sociedad desigual e injusta. Sin duda alguna, la educación pública tiene un papel muy importante que jugar en estos procesos. Una educación pública en la que buscamos dotar de elementos de reflexión que favorezcan la construcción de alternativas colectivas al pensamiento hegemónico. Una educación en la que todos los involucrados aprendemos juntos, en la que todos los involucrados reflexionamos juntos, en la que todos los involucrados buscamos alternativas, intentando remontar los estragos de esta sociedad tan desigual. Sin duda alguna, los que somos
docentes, profesores, tenemos un lugar destacado, no necesariamente primordial, pero sí un papel destacado en este proceso. En este proceso en el que buscamos que la gran mayoría de la población tenga acceso a esta educación emancipadora. Y cuando hablamos de educación emancipadora, reitero, estamos pensando en la obra de Paulo Freire como un referente fundamental. Entendiendo a la obra de Paulo Freire como una obra abierta que ya ha fertilizado el pensamiento pedagógico latinoamericano y que sigue siendo una fuente fundamental para pensar estas alternativas tan necesarias en nuestro subcontinente. Entonces les invitamos a que participen con nosotros, les invitamos a que debatan con nosotros, les invitamos a que pensemos colectivamente en esta educación que necesita nuestra América Latina. Gracias. En nombre de la FECO y de la Comisión Ejecutiva Federal, quiero, en primer lugar, felicitaros y daros nuestra más sincera enhorabuena por la celebración de actos y jornadas que estáis celebrando durante este mes de septiembre para mantener vivo el legado de Paulo Freire y defender su memoria. Todos y todas conocemos y admiramos la obra del maestro Freire, uno de los educadores más influyentes de la historia, y compartimos también sus pensamientos sobre la educación, el oprimido, la libertad, planteamientos pedagógicos, etc., que le hicieron merecedor en 1986 del Premio Nobel de la Paz y Educación de la UNESCO. Hoy en día, sus ideas siguen teniendo vigencia, siendo la prueba fehaciente de la necesidad que tenemos como sociedad de replantearnos nuestra educación, y mucho más ahora en esta situación de pandemia mundial, donde se ha puesto una vez más de relieve la desigualdad que existe en el ámbito educativo y los retos educativos que se nos plantean, los retos educativos a los que nos enfrentamos. Compartimos con Freire el principal valor y objetivo de la educación, que es la transformación de un mundo desigual e injusto en uno ético y profundamente solidario. Es por ello que desde FECO, como primer sindicato de la educación en España, profundamente comprometido con la equidad y con la defensa de la educación pública, seguiremos luchando contra todas las políticas privatizadoras existentes. Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Lavarse las manos ante los conflictos entre los poderosos y los no poderosos es ponerse de parte de los poderosos, no es ser neutral. Y el educador tiene el deber de no ser neutral. La educación es libertad y con el fin de funcionar, la autoridad debe estar en el lado de la libertad, no contra ella. No existe enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Y en lugar de comunicarse, el maestro y la maestra hacen depósitos que los estudiantes reciben, memorizan y repiten una y otra vez. La educación es transformada en un acto de depositar, donde alumnos y alumnas son los depositarios y el maestro o maestra es quien deposita. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Quiero mandar un abrazo a los compañeros, compañeras de la Internacional Latinoamericana de la Educación y quiero insistir en la importancia que para nuestro futuro tiene el trabajo de los educadores, de las educadoras. No se me ocurre mejor manera que abrazar cualquier proyecto que tenga que ver con la educación que leer un poema de Paulo Freire, recordando que el año que viene se cumplen 100 años de su nacimiento en Recife. Pues con un abrazo también desde Recife, desde nuestro centro del Instituto Cervantes, os leo el poema y os deseo lo mejor, la mejor suerte en la tarea que entre todos estamos llevando adelante. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. La escuela es sobre todo gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente
El coordinador es gente, el profesor es gente, el estudiante es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de islas donde la gente esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe la amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forma las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. Hola, compañeras. Somos el Instituto Paulo Freire de España. Saludos desde nuestra organización que desarrolla actividades formativas sociopolíticas diversas. Celebramos el aniversario de Paulo Freire. Paulo Freire vive. Ánimo, fuerza en vuestra lucha y siempre en solidaridad con nuestros compañeros y compañeras de América Latina. Eu sou intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Dear Brazilian and Latin American colleagues, I bring you greetings from your African brothers and sisters in the trade union movement. We join the Latin America region of Education International and you all in celebrating a great scholar, an educationist, a defender of free thought and public education, Paulo Freire. Several EI member organizations from Africa are participating in this celebration and will be accompanying the commemoration of the 100 years of the birth of Paulo Freire in September next year. Paulo Freire's critical pedagogy is promoted in classrooms across Africa and in many other countries around the world. We support Freire's philosophy that views education as a liberating, transformative, emancipatory, active and collective process rather than a static individual act. In Pedagogy of the Oppressed, one of Freire's most famous and influential publications, he states, I quote, "There is no such thing as neutral education. Education either functions as an instrument to bring about conformity or freedom," end of quote. Politicians know this very well and will always try to use education to achieve their own political ends rather than broader societal goals. Freire's philosophy resonates with the African concept of Ubuntu, which views education as a collective endeavor designed to address common aspirations and challenges, solve societal problems, and promote shared values. We join our colleagues in Brazil in calling for Freire's philosophy to continue to be taught in schools and tertiary education institutions. As has always been the case with progressive thinkers in the past, history will prove Freire right and his pedagogy vital for the sustenance of our education systems and societies. The best you and I can do to celebrate Freire is to continue defending democracy, education as a fundamental human right, academic freedom, and professional autonomy. Unfortunately, these rights and values, which are so dear to us, continue to be violated, not only in Latin America, but also in Africa and other parts of the world. This we should continue to challenge in honor of Freire and in defense of fundamental freedoms, human rights, and social justice. Thank you once again, colleagues, for inviting us. We wish you all a wonderful celebration. Buenos días, compañeras y compañeros de América Latina, y un gran abrazo solidario y de compasión a todas y todos del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza de Noruega, WEN.
Hoy estamos viviendo tiempos muy, muy duros y yo sé que muchos de ustedes, sus familias, miembros de sus sindicatos, sus amigos, vecinos y los demás son afectados por la pandemia COVID-19. También, como hemos visto en algunos países, es muy, muy desalentador cuando no hay liderazgo a través de un presidente o gobierno quienes pueden dirigir, unir y confortar su nación en esta situación difícil. Pero vienen tiempos mejores. Tiempos que pueden brindar oportunidades. Tiempos cuando podemos celebrar nuevos triunfos en la lucha por la defensa de la educación pública y frente al comercio educativo. Tiempos cuando vamos a celebrar el centenario del nacimiento de Paulo Freire. Paulo Freire fue absolutamente fundamental cuando hablamos de los temas como educación, liberación, independencia y paz. No solo para América Latina, también para todo el mundo. También en mi rincón, cerca del Polo Norte, estamos muy influenciados del grande Freire. Me alegra ver que Paulo Freire todavía está muy vivo. Por ejemplo, el eslogan del movimiento pedagógico latinoamericano, lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer, dice a mí que el movimiento pedagógico es de muchas maneras el testamento y la continuación del trabajo y la voluntad de Freire. Paulo Freire nos ha enseñado que la educación debe ser liberadora. Y yo creo que la mejor forma de enfrentar los tiempos duros y los desafíos de hoy es por medio de la educación pública. Y me da mucha inspiración ver cómo ustedes han logrado construir un puente entre Paulo Freire y el movimiento pedagógico y los desafíos educativos del futuro. Nosotros, como docentes y trabajadores de la educación, sindicatos en cada país, y como miembros de la Internacional de la Educación, estamos todos juntos y tenemos que continuar liderando la iniciativa en la defensa de la educación gratuita, inclusiva, equitativa y emancipadora. Buena suerte con la importante lucha adelante. Nos veremos en Recife 2021 y gracias por la atención. Es un neoliberalismo que pretende exatamente o pragmatismo, que os intelectuais assumam isto, abrem de isto, escrevam sobre isto e convençam as massas populares de que é pragmático que sigam com hambre. Não, não é pragmático, é imoral, é injusto. América Latina vive un momento muy difícil. La pandemia que asola al mundo está haciendo estragos, particularmente en nuestro continente. La desigualdad, las políticas de ajuste que desmantelaron los sistemas de salud público, el ataque permanente hacia los trabajadores del sector público, nos encontró con las defensas bajas. Pese a ello, seguimos luchando. Pese a ello, los maestros y las maestras de América Latina siguen entregándose con compromiso, sosteniendo el funcionamiento de las escuelas, muchas veces convertidas en centro de distribución de alimentos. Y en este contexto tan difícil, recordamos con orgullo, con la templanza de la lucha y también con el compromiso de la defensa de la escuela pública, ese gran maestro
de todos nosotros en América Latina, que fue Paulo Freire. Estamos en el mes de su natalicio, su brújula nos sigue indicando el camino. Educar para la liberación, educar sabiendo que los oprimidos necesitan de esa herramienta para luchar por la liberación, por la justicia social. Septiembre es el mes de las Jornadas Latinoamericanas de lucha en defensa de una educación pública, gratuita, laica y emancipadora y contra la mercantilización y privatización, en conmemoración del nacimiento de Paulo Freire y rumbo al centenario en 2021. Estas jornadas son organizadas por la Internacional de la Educación para América Latina y la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, Red Estrado, creada hacia fines de 1999 y que nuclea investigadoras, investigadores, docentes, sindicatos y organizaciones dedicados a la producción de conocimientos y al debate académico y político sobre el trabajo docente. Esta conmemoración constituye un buen motivo para repensar la educación en la actual coyuntura, porque Freire nos enseñó a situar la praxis en cada contexto, en cada realidad local, en el marco de las transformaciones históricas, económicas, políticas, sociales y culturales que nos permiten comprender la realidad para poder transformarla. Freire nos enseñó a través de la educación popular que la educación nos permite leer el mundo, conocerlo, abrir debates y poner en cuestión las teorías establecidas. El contexto actual es inédito. La pandemia llegó en tiempos de una restauración conservadora que trajo un fuerte retroceso respecto de las políticas de ampliación de derechos que con no pocas dificultades desplegaron los gobiernos democráticos populares. Con muy pocas excepciones, estamos viviendo tiempos de ajuste, de vulneración de derechos que impactan fuertemente en la democracia, en la educación y en el trabajo docente. La educación constituye un acto político, no es una práctica neutral, y de aquí los embates por parte de algunos gobiernos y sectores conservadores de la sociedad contra la educación pública y contra las enseñanzas de Freire. En la misma clave podemos leer los ataques a la educación sexual integral que caracterizan como ideología de género. Las y los docentes, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, los movimientos sociales y populares están desarrollando acciones de resistencia a la par que discutimos colectivamente propuestas alternativas. A partir del cierre de los establecimientos educativos por el distanciamiento social a causa del COVID y de la necesidad de llevar adelante la continuidad pedagógica por medios virtuales, nuestro trabajo se ha intensificado en un contexto de mucha angustia e incertidumbre. A la vez que el trabajo docente se volvió más intensivo, cada vez hay más niñas, niños, jóvenes fuera de la posibilidad de ejercer su derecho a la educación. Las desigualdades que caracterizan a nuestras sociedades se han incrementado. La falta de condiciones de conectividad, de dispositivos tecnológicos y de espacios en muchos hogares afectan a las y los estudiantes y también a las y los docentes. La pandemia puso en evidencia la necesidad de un Estado que garantice derechos, la centralidad de la escuela en la construcción de saberes y del lazo social y la relevancia y especificidad del trabajo docente para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El sector docente está desplegando con mucha creatividad diversas acciones para que nadie quede afuera. Los procesos de estandarización que desde hace años se vienen promoviendo a través de distintos instrumentos, como por ejemplo las pruebas PISA, se han profundizado en el contexto de la pandemia a través del uso de plataformas y de paquetes tecnológicos que constituyen además un mercado muy lucrativo. En la Red Estrado asumimos formas colectivas de construcción de conocimientos que desde nuestras realidades y desde nuestra América contribuyan a problematizar y desnaturalizar el orden social. Y reivindicamos con Freire la pedagogía del compromiso, con una sociedad justa e igualitaria, porque otra educación y otro mundo son posibles. Rumbo al centenario del nacimiento de Freire, afirmamos nuestro lugar como sujetos políticos que buscamos contribuir a generar las condiciones para garantizar una educación pública, popular, decolonial, nuestra americana, feminista y emancipadora. Una educación, como decía Freire, que no cambia el mundo,
Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Compañeros y compañeras, pocas personas han tenido un mayor impacto en la forma de pensar sobre la educación como Paulo Freire. Su trabajo ha inspirado y formado a millones de educadores en América Latina y en todo el mundo, yo incluido. Es un orgullo unirme a ustedes hoy para celebrar su vida, su trabajo y su legado. El movimiento pedagógico latinoamericano ha hecho de la visión de Freire sobre la educación popular su misión. 99 años después del nacimiento de este ícono, su trabajo es más relevante que nunca. En un mundo que gira fuera de control, en un mundo donde los líderes fallan a su gente, donde la politización de los hechos y la ciencia lleva a la pérdida de miles de vidas inocentes, la educación es la única solución, pero no cualquier tipo de educación, no. Me refiero a la educación popular que Freire imaginó, activa, transformadora y fortalecedora. Ahora más que nunca, su lucha, nuestra lucha por una educación pública, gratuita y de calidad en América Latina y todo el mundo es vital. Para la preservación del status quo de este modelo, es absolutamente necesario que tengamos robots y no personas completas. Por esta razón, el centro de nós, ¿no? Es una respuesta antagónica al pragmatismo. Cumprimentos a todos e a todas. Quero, na qualidade de Secretário-Geral da Confederação Sindical da Educação dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP Sindical da Educação, agradecer à CNTE o amável convite para participarmos nas comemorações alusivas ao centenário de Paulo Freire. Desde já, o nosso obrigado. Hoje, mais do que nunca, faz sentido parafrasear Paulo Freire. Hoje, mais do que nunca, podemos dizer que vivemos numa sociedade em trânsito. Vivemos num tempo onde o perigo dos populismos e do irracionalismo também procura, infelizmente, disseminar-se ideologicamente pelo mundo, tornar-se assim pandémico. Estamos atualmente perante enormes desafios, únicos na história da humanidade. Neste contexto, o pensamento e contributo de Paulo Freire torna-se clarificador no que diz respeito ao futuro das sociedades que se querem democráticas e justas. Paulo Freire foi cidadão de um país imenso, o Brasil, que foi pequeno para a sua genialidade pedagógica e humanidade. Adotou o mundo, e em particular a lusofonia, para reivindicar o direito à educação para todos como um direito fundamental. O pensamento de Paulo Freire é uma referência incontornável sobre o papel da escola e da pedagogia para o século XXI, e uma fonte de inspiração no pensamento educativo e das ciências da educação nos países de língua portuguesa. Paulo Freire deixou-nos um dos mais importantes conceitos para a conquista do conhecimento e o da construção de um mundo mais igual e democrático: a conscientização. A conscientização, um conceito que leva a que se assuma uma atitude crítica na construção social da realidade. Ela realiza-se através do exercício livre das consciências, onde os homens e mulheres assumem o papel de sujeitos implicados. Isto é, constata-se, como refere Paulo Freire, o desvelamento da falácia da neutralidade na educação. E hoje, mais do que nunca, temos de ter consciência desta premissa. Assumindo a herança de Paulo Freire, os professores e professoras devem estar comprometidos com o ato de educar. Porque educar é um ato de prática política, de ideias de organização social e de construção cidadã. Em suma, e finalizando com uma ideia de Paulo Freire, a educação como prática da liberdade, em tempos tão difíceis e duros como aquele que estamos a viver, tem de ser também um tempo de responsabilidade coletiva e de ação. Temos de estar juntos, temos de estar unidos, temos de estar confiantes, temos de estar vigilantes, temos de dar rosto ao futuro. Assim a democracia nos exige. Um grande abraço de amizade e camaradagem e até breve.
tarde e boa noite, conforme a hora e o lugar onde se encontra. Agradecemos à Internacional da Educação e CPLP Sindical pela oportunidade que nos deu para falar da importância do pensamento de Paulo Freire. Os trabalhos desenvolvidos por Paulo Freire permitiu-lhe conhecer as culturas africanas, as diversidades e dificuldades enfrentadas ao longo da história e no período colonial, contribuindo com a implementação de propostas de educação no período pós-colonial. A obra de Paulo Freire, Carta para a Guiné-Bissau, Pedagogia da Esperança, um reencontro à pedagogia do oprimido, contribuiu na mudança social, política e cultural do povo africano, sobretudo a educação na África, América Latina e no mundo inteiro. O pensamento de Paulo Freire tem grande importância na construção de um homem novo, na tomada de consciência, na luta pela independência do continente africano. A descolonização de mente de Paulo Freire é mesmo que dizer a africanização de espírito de Amílcar Lopes Cabral, que dizia sempre: o que quer o homem africano é ter a sua própria expressão política e social, marchando com os seus próprios pés, guiando com a sua própria cabeça o progresso a que tem direito como todo o povo do mundo. Paulo Freire é um herói, é uma referência em África, América Latina e no mundo inteiro, por ser um homem que tem lutado sempre pela liberdade e igualdade do ser humano. Atualmente, o sistema educativo na Guiné é inspirado na obra de Paulo Freire, apesar das inúmeras dificuldades que o sistema enfrenta ao longo da história pós-colonial e que tem dificultado a materialização do sonho de Paulo Freire para uma educação de qualidade na Guiné-Bissau. A alfabetização do povo africano abriu o caminho e a esperança para a descolonização, permitindo-lhe conhecer melhor o passado, compreender o presente e prevenir o futuro. Há uma coincidência de pensamento de Amílcar Lopes Cabral e Paulo Freire, pelo que o povo da Guiné-Bissau tem reconhecido a contribuição deste grande pensador, a qual o povo africano, América Latina e do mundo inteiro rende a homenagem que ficará na história para sempre. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Pelo seu trabalho na área educacional, Paulo Freire ficará para sempre ligado à alfabetização em São Tomé e Príncipe. O SIMPRESTEP, Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, manifesta a sua gratidão à intervenção bem-sucedida de Paulo Freire em São Tomé e Príncipe, que permitiu resistir para a prosperidade daquela época o seguinte: promoção de pessoas alfabetizadas, mudança de mentalidades em relação à educação e de si próprio e dos seus educandos, sobretudo as mulheres, aumento de produção a nível da agricultura e da economia do país. O país passou a ter a taxa de analfabetismo mais baixa de África. Parafraseando esta iminente figura, citamos: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Em Moçambique, o método Paulo Freire na alfabetização foi implementado através do programa Reflect. Este programa vincula a alfabetização ao desenvolvimento mais amplo das comunidades, a partir dos conhecimentos que as pessoas possuem sobre o seu meio envolvente e da respectiva comunidade. É, portanto, uma abordagem baseada na reflexão sobre a realidade. É justo reconhecer o grande contributo do legado de Paulo Freire na área da educação e não apenas no Brasil ou na América Latina,
mas também em várias partes do mundo, com maior destaque naqueles que lutavam pela sua emancipação, incluindo naturalmente Moçambique. Na Academia Moçambicana, as obras de Paulo Freire são uma referência incontornável quando se fala de educação e de educação de adultos. Muito obrigado. O final na rua, ele fez reunião lá, a gente fuma, mas ele era muito bem gentil com todo mundo. Era um velho sorridente, contente. Não tinha esse negócio de nada diferente com ele, não. Eu tenho até um livrozinho que o cara fez contando a história, sabe? Meu pai também estudou. Até que meu pai disse, agora eu confio em Deus, que agora eu aprendo a voltar. Porque naquela época era muito difícil o negócio de escola, tudo. Os pais da gente não tinham condição também, né? A gente trabalhava, mas não tinha condição de estudar. Porque naquela época os recursos eram poucos, sabe? Através da gente saber ler e escrever, a gente aprende muita coisa, né? Porque se eu não soubesse escrever e ler, eu não pegava uma obra para fazer, né? Porque eu trabalho de pedreiro e faço qualquer uma obra. Primeiro andar, o que botar eu faço. Dona Luzia, o que a senhora se lembra de quando foi implantado o método Paulo Freire em Angicos? Como eram suas aulas? As minhas aulas foram muito boas, pelo menos eu sei de alguma coisa hoje. Meus direitos, tudo eu aprendi. E tudo isso foi ensinado por uma professora muito boa. Conheci muita gente boa, especial, e que até hoje ainda não me esqueci. E é como é, deixa eu dizer, hoje em dia nós somos gente, porque negro dessa terra não era gente, éramos escravos, viu? Ninguém era de ninguém aqui, não tinha festa, mas a gente não podia ir, que era negro, festa de rico. Preto não podia entrar. Depois que aprendeu a ler, mudou. Aí depois que a gente conheceu o nosso direito, então todo mundo começou a ser o que podia. E ninguém nunca empatou, porque não tinha como empatar. Então Paulo Freire transformou a vida de vocês. Ele transformou só, não a vida da gente, como a vida dos filhos da gente, neto, e muita gente que viu nós aprender pouco, mas aprendemos tudo que foi dito. Quero convidar a todos e todas que no mundo inteiro defendem a educação como direito, que no mundo inteiro entende a educação como pública como fundamental para a libertação das pessoas, que estejam conosco no mês de setembro de 2021 na cidade de Recife, em Pernambuco, Brasil, para juntos comemorarmos o centenário de Paulo Freire, o grande educador brasileiro, criador da pedagogia do oprimido. Até setembro de 2021 em Recife. Os defensores da educação pública têm um encontro marcado. O nosso encontro marcado é em Recife, em Brasil, em setembro de 2021, para celebrar o legado de Paulo Freire na educação, para o mundo, para o Brasil e para a América Latina. Nos esperamos em Recife para abraçar, confraternizar, celebrar a vida e o nosso compromisso militante em defesa da educação pública para os nossos povos e para a nossa gente. Estamos lhe esperando no Brasil, estamos lhe esperando em Recife para celebrar as lutas, para celebrar a vida depois deste ano tão difícil. Olá, companheiros e companheiras. O Proifes Federação tem a honra de convidar a todos e a todos para no próximo ano, nos dias 19 e 20 de setembro, estarmos unidos em Recife
para a comemoração do centenário de nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, que vem intensamente sendo atacada pelo governo, pelo Ministério da Educação, por aqueles que se apoderaram do Estado. Portanto, será um momento importante da nossa luta para mostrarmos que Paulo Freire representa uma educação libertadora, uma educação inclusiva, uma educação que tornará o Brasil, com certeza, uma nação plena e uma nação desenvolvida. Portanto, companheiros e companheiras, o ano que vem temos uma agenda importante, 19 e 20, todos nós em Recife, para dizer sim, Paulo Freire é o patrono da nossa educação brasileira. Companheiras e companheiros da Internacional da Educação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação do Brasil e suas entidades filiadas no estado de Pernambuco recebem de braços abertos todos e todas em setembro de 2021 na cidade do Recife. Vamos juntos e juntas celebrarmos o centenário de nascimento do mestre Paulo Freire. Até lá! Amigas e amigos, o ano de 2021 será bastante especial para a educação. É o ano em que vamos comemorar o centenário de nascimento de Paulo Freire, patrono da educação brasileira e de Pernambuco, que tanto nos enche de orgulho pela visão revolucionária que emprestou à pedagogia. Para celebrar essa ocasião e fortalecer as discussões, a Internacional da Educação para a América Latina e a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente preparou uma homenagem ao homem que inspira educadores de todo o mundo e que transformou para sempre a arte de ensinar. No mês de setembro de 2021, quando comemoraremos o aniversário de nascimento de Paulo Freire, ocorrerão diversos eventos aqui no Recife, em Pernambuco, inclusive a Plenária Mundial da Educação, no dia 19, quando deveremos contar com uma ampla participação de representantes sindicais de mais de 150 países. O estado de Pernambuco, conhecido pela bravura e resistência do seu povo, assim como pela sua grande hospitalidade, estará de portas abertas para receber a todos. Educar é assumir um compromisso para o futuro, é honrar o legado de Paulo Freire, naquela que foi a sua maior luta, a educação. Isso cabe a todos nós. Celebrar o centenário de Paulo Freire é celebrar a vida, é renovar as esperanças, é reafirmar os afetos. É isso que Paulo Freire representa para o Recife. Recife que o acolheu na volta do exílio, Recife que ainda hoje se lembra e busca praticar a sua pedagogia. As experiências também aqui vividas por Paulo Freire nos ajudam a enfrentar esse tempo tão obscuro para a educação. Paulo vive em nossas esperanças, vive na nossa crença, vive nas águas desse Recife irredento, desse Recife berço de tanta cultura, berço de tantas experiências exitosas como cidade educadora. Seja bem-vindo, Paulo Freire. Esse seu centenário, celebrado na nossa cidade, é motivo de muito orgulho para todos nós. Obrigada por ter existido e por ter vivido na nossa cidade do Recife. Bem-vindas, bem-vindos ao FPE, Cátedra Paulo Freire. Nos encontramos em Recife. Y nos preparamos el próximo año para encontrarnos en Brasil, en la tierra natal del gran maestro latinoamericano, para en un gran encuentro de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de nuestro continente, recoger el mandato que nos sigue guiando para que cada escuela de América Latina sea un ámbito de construcción de saberes, un ámbito de construcción de valores y fundamentalmente un ámbito de construcción de motivos para nuestra lucha. Nos estamos viendo el próximo año en Brasil,
van a ser los 100 años del gran maestro Paulo Freire, va a ser un nuevo capítulo en la historia de nuestras luchas. Los Bolsonaros del mundo no van a bloquearnos en lograr nuestro objetivo. Llevaremos adelante la misión de Freire y no descansaremos hasta lograr la educación para todos, para la liberación de todas. El próximo año marcará el centenario de Freire. Nos reuniremos en Recife desde todo el continente y el mundo para celebrar su gran legado, para organizar y elaborar estrategias para lograr su sueño, nuestro sueño. Hasta entonces, la lucha continúa. Dia 19 de setembro serão comemorados os 99 anos de Paulo Freire. Por mais que o ataquem, nós lutaremos pela sua memória e sua história.